Pois olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de opinião. Desta vez trago-vos a opinião de duas obras que eu li durante o mês de setembro e foram duas obras muito originais, acho eu, e que me proporcionaram leituras muito saborosas. Falo-vos em primeiro lugar de Coisas que nunca aconteceriam em Tóquio, de Alberto Torres Blandina, um escritor espanhol muito jovem. Não sabia que era tão jovem. E esta obra caiu na minha estante muito por causa de uma recomendação, daquelas recomendações que fez o Hugo no Goodreads, o Hugo, o aprendiz de leitor. E foi por causa das poucas palavras que ele deixou no Goodreads que eu de imediato não hesitei e comprei esta obra e a coloquei na minha estante quando? Pois o ano passado, em julho. E foi com muitas expectativas que eu entrei para ela, mas dessas expectativas já vou falar. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não estava nos meus planos durante o mês de setembro ler esta obra, mas a minha querida homónima meteu-se comigo e é verdade que eu tinha assinalado aqui no livro que esta obra seria para ser lida em conjunto com ela, mas sou-vos sincera, já não me lembrava disso. Então ela meteu-se comigo e como depois vocês vão a perceber-se, houve uma troca e eu vi-me obrigada a trocar uma obra que estava prevista a ler este mês e era para o Book Bingo, por isso Isa e Tita já sabem que eu fiz algo de batota no Book Bingo, mas não me levem a mal. E então troquei essa obra por esta para aceder ao pedido da minha homónima para fazermos uma leitura em conjunta. Mas Aninha, que leitura conjunta tão... Andamos mesmo desencontradas. Pouco ou nada partilhamos desta leitura uma com a outra, mas pronto, por estas ou por aquelas razões a leitura conjunta não funcionou muito bem, mas não significa que, pelo menos para mim, eu acho que para a Ana também, mas pelo menos para mim foi uma leitura muito saborosa, como eu já disse. E esta obra, que tem este título muito sui generis, leva-nos a conhecer um protagonista, também ele muito sui generis, chamado Salvador Fuensanta. E este Salvador é nada mais, nada menos do que um varredor de um aeroporto. E só por estas duas palavras vocês conseguem já imaginar que esta personagem, este protagonista, é dono de um conhecimento muito vasto daquilo que se passa num aeroporto, dos passageiros, dos destinos, das pessoas que, como ele, também trabalham no aeroporto, etc. E ele logo de imediato me fez relembrar aquelas pessoas que todos nós conhecemos um dia na vida, que são pessoas que estão muitas horas no mesmo sítio por causa da situação profissional e que essa mesma situação profissional faz com que essas pessoas conheçam todos os cantinhos à casa e conheçam todos os meandros de como é que as coisas funcionam nesse mesmo local de trabalho. E este Salvador Fuensanta não é exceção. E para além dele ser dono de um conhecimento muito vasto daquele local de trabalho e de toda a gente que lá trabalha e do tipo de passageiro que lá passa e que vai para o destino A, B ou C, ele tem sempre uma palavra a dizer sobre isso, tem sempre uma consideração a fazer sobre. É também ele, segundo a mulher, segundo o que ele nos diz, dono de uma incontinência verbal. E esta expressão é mesmo adequada à personagem do Salvador, porque ele não se cala. Ele adora conversar, adora meter-se com as pessoas, adora deixar alguma coisa no ar enquanto faz uma pausa nas suas varredelas e se junta a alguém que, por exemplo, está sentado à espera de um voo, alguém que está, por exemplo, a sair da casa de banho, etc. Ele tem sempre forma de se meter com as pessoas e, para além de fazer
como se fosse um jogo de adivinha, de adivinhas, olhando para a pessoa, tentar perceber por onde é que ela vai, qual é o destino da viagem dessa pessoa. E ele também tem sempre uma história para contar. E essas histórias que ele conta é que são o verdadeiro sumo da narrativa. Ele conta histórias atrás de histórias, algumas delas mais credíveis do que outras, porque há umas que são mesmo muito mirabolantes, mas todas elas muito, muito interessantes e que nos cativam a nós leitores, tal como cativam à pessoa a quem ele está a contar, e que muitas vezes ele, safadinho, não conta tudo e deixa assim o suspense no ar, e nós, leitores e os destinatários das suas histórias lá no aeroporto, ficam ligeiramente frustrados. Ficamos ligeiramente frustrados e só mais para a frente é que vamos saber o final dessa mesma história. E ele conta histórias mesmo muito interessantes, conta histórias mais românticas, conta histórias mais com uma mensagem menos esperançosa, mais realista e que nos leva mais uma vez a encolher-nos e a pensarmos o quão mal está o nosso planeta e o quão mal está o ser humano. Conta-nos histórias bastante irónicas, tudo o que está ali são histórias muito boas que saem da boca de Salvador Fuensanta e que nos levam pelo menos a mim, a folhear e a virar a página sempre à espera de uma história seguinte ou da continuação da história que ele começou há umas páginas atrás. Eu gostei mesmo muito de conhecer Salvador Fuensanta e eu que até sou crédula, como vocês já devem saber, mesmo eu, perante as histórias mais mirabolantes que ele conta, eu quis saber o que é que se passava, eu quis saber o final dessas histórias e a maior parte delas deixou-me com um sorriso nos lábios. O meu lado mais romântico gostou muito de histórias, deixa-me confirmar aqui os nomes, do Pau e da Mia, por exemplo, ou do Roberto e da Rosalia. O meu lado que me faz revoltar contra o estado do mundo e o estado em que estamos como seres humanos associou-se muito à história do Eduardo. E adorei a forma como o autor, e não Salvador Fuensanta, termina a obra e nos faz acreditar e torcer pela segunda oportunidade que a vida traz a Salvador Fuensanta, e também o lado irónico e que eu não estava nada à espera do destino final do nosso Salvador. Ora, eu gostei imenso, compreendo perfeitamente a recomendação do Hugo, o aprendiz de leitor. E para além de tudo isto que eu vos contei sobre Salvador, o facto disto se passar num aeroporto também faz com que eu goste ainda mais da história, porque o aeroporto é um local que para mim é sinónimo de evasão boa, ou seja, o aeroporto é uma porta que está ali sempre escancarada e que nós podemos utilizar para fugir da realidade, para escaparmos para sítios paradisíacos, para escaparmos da nossa realidade, nem que seja por 2 ou 3 dias. E o aeroporto tem essa simbologia para mim e está aqui também bastante presente. Sendo assim, foi uma leitura muito boa. Não é uma leitura que eu diga que é de 5 estrelas ou de nota máxima, eu dou-lhe um 8 em 10, mas é uma leitura que eu aconselho a toda a gente que queira passar um bom bocado. É uma leitura que se faz muito bem, a obra é curta e todos nós, mesmo que já sejamos bem adultos, gostamos de uma boa história e de encontrar um bom contador de histórias como o Salvador é, ok? 8 em 10 e recomendadíssimo. E obrigada, Ana, por me teres levado a tirar esta obra da estante quando eu não estava à espera de a tirar tão cedo. Agora, a próxima obra de que vos vou falar é esta que aqui está. E vocês que são mais atentos ao que se passa aqui no meu canal sabem que esta obra me foi gentilmente oferecida pela própria autora,
pela Ruth Simões Ribeiro. E é uma obra que, apesar de vocês provavelmente não conhecerem o meu blog, é uma obra que no meu blog já estava há imenso tempo na parte da wishlist. É uma obra que foi finalista do Prémio Leia em 2015 e que foi por essa altura que ela me chamou a atenção, e também me recordo que quem a leu por essa altura ou um bocadinho mais tarde, não sei, foi a Márcia Balsas, e eu era uma acompanhante assídua do blog Planeta Márcia, e recordo-me que a opinião que a Márcia deixou sobre a obra no blog dela me chamou muita atenção e me fez ainda querer mais ter esta obra. E esta obra, por vias muitíssimo boas, vieram ter cá a casa. Obrigada, Ruth, mesmo do fundo do coração, mais uma vez, por me teres oferecido esta tua obra. E o que é que eu vos posso dizer sobre ela logo de imediato? A primeira coisa que eu quero dizer-vos é que foi um regresso a casa, e vocês já vão perceber o porquê de eu dizer que esta obra foi como um regresso a casa. Mas antes de falar sobre isso, quero que vocês prestem atenção à capa. A capa tem bastante que ver com o que está lá dentro, bem como aquilo que nós sentimos ao palpar a capa, porque o material com que a obra está feita, a capa e a contracapa, é ligeiramente aveludado e é impossível que os nossos dedos não sintam esse toque suave que a capa nos dá. Depois, a imagem que aqui está é também bastante elucidativa do que é que nós vamos encontrar lá dentro. E o que é que nós vamos encontrar lá dentro? É uma narrativa que nos leva a um país que eu posso considerar que seja Portugal, pelo menos a indicação é essa. É um país da Península Ibérica, e eu creio que é mesmo Portugal, e leva-nos a um país onde vai acontecer algo inverosímil, que é o governo recebe uma mensagem que diz que num espaço de 24 horas, toda a população do país e não só, do mundo, vai ser confrontada com uma escolha quase impossível, que é dos 5 sentidos que nós somos possuidores, nós seres humanos, teriam apenas que escolher um. E seria esse sentido que iriam ter apenas a partir daquele momento. E isto é a base da premissa da obra. Depois, claro que vocês percebem que a narrativa se desenrola à volta disso, dessa confrontação quase impossível com algo que as pessoas têm que escolher, e qual será o papel do governo nessa escolha, ok? Se irá haver da parte das pessoas um obedecer ao dever, ou se irá manifestar a sua própria vontade. E nós temos aqui então uma narrativa que só eu dizendo essas coisas e só eu dizendo que isto foi como um regresso a casa, vocês compreendem, talvez, se me conhecerem um bocadinho, que esta obra foi um regresso a casa porque me fez de imediato, logo a partir das primeiras páginas, compreender que aquilo que Ruth faz nesta obra é uma homenagem, e eu considero uma homenagem, ao nosso, e acho que ela deve ser, tal como eu, admiradora incondicional do nosso Prémio da Literatura, do fantástico, genial, o que vocês quiserem chamar, José Saramago. E a obra é verdadeiramente uma homenagem a José Saramago, porque aquilo que está cá dentro é algo que nos leva, que nos remete para o estilo de José Saramago. O estilo é muito parecido. A própria temática faz relembrar obras de José Saramago, como por exemplo o Ensaio sobre a Cegueira. A forma como o narrador se dirige ao leitor, a divagação
que se faz ao longo das páginas faz relembrar José Saramago, mas é uma divagação daquelas que não mastiga, é uma divagação que tem sumo e que a mim, que sou admiradora, confessa, de José Saramago, me põe um sorriso nos lábios. E assim sendo, vocês percebem porque é que foi um regresso a casa, foi mesmo muito bom. Eu sinto-me órfã, desde que José Saramago morreu. É uma orfandade que eu sei que vai manter-se muito comigo, por muito que eu releia as obras do meu querido José Saramago. E ter tido o privilégio de ter nas mãos e de ter lido uma obra onde tudo remete para José Saramago, é mesmo o regresso a casa. E este regresso a casa, para mim, é um regresso muito positivo. Poderá ser para outras pessoas, poderão questionar-se se isto não é quase como se fosse uma imitação. E eu não acho, de maneira nenhuma. Acho que a Ruth tem talento suficiente a rodos para ser uma escritora que merece ser vista como uma escritora, ela própria, individual e sem ser comparada com alguém que eu acho que ela percebe quando eu disser que está muito acima dela. Por muito que a Ruth seja, e eu acho que só por ter lido esta obra, uma escritora muito boa, ela compreende e de certeza absoluta que não me leva a mal quando eu lhe digo que a obra dela, por muito que seja um regresso a casa, ainda não é José Saramago, ok? Mas eu não vejo isto como uma imitação, como algo de subserviência em relação a José Saramago, não. Eu acho que é uma homenagem e é um privilégio para nós que somos admiradores confessos do Prémio Nobel da Literatura, depararmos com uma obra como esta. E eu adorei tudo por isso mesmo, porque foi um regresso a casa, mas também porque acho que aquilo que as outras obras que a Ruth me enviou me reservam vai ser muitíssimo bom e vai fazer com que eu continuo a dizer que esta autora merece muito ser conhecida por mais gente. Não é uma autora, pelo que aqui está, para as massas, não é. Mas é uma uma escritora que merece ser lida e reconhecida. E merece que reconheçam o valor que está aqui numa publicação independente, muito cuidada, sem gralhas, muito bem feita, ok? Por isso, vocês que estão desse lado ficaram curiosos, por favor, conheçam o trabalho da Ruth, conheçam esta obra ou conheçam as outras obras dela que eu irei ler mais tarde, ok? Adorei e é mesmo um regresso a casa. Muito obrigada, Ruth, por tudo, ok? Eu dou-lhe 8 em 10 e estou curiosíssima por saber e por ler as outras obras que tu me enviaste. Muito obrigada por tudo, pelo envio e por este regresso a casa tão saboroso. Tchau e até ao próximo vídeo. Já sabem, na caixa de comentários deixem por favor as vossas opiniões e digam se ficaram interessados ou não em ler esta ou a outra obra de que eu vos falei. Tchau e até ao próximo vídeo.